E que indicadores você vê positivos? Não é possível que tá tudo mal, porque senão a gente já tinha explodido. Não viramos uma Venezuela, como se falava no ano passado, né? Não é porque a gente... Primeiro, assim, para virar a Venezuela, você precisa se esforçar muito, assim. Precisa ser, de fato, um governo extremamente desastroso, né? Para que a gente vire Venezuela. Mesmo a Argentina, que a Argentina, a gente tá num ponto em que o ministro da Economia comanda a polícia, né? Para fazer política econômica. Então, a gente tá numa situação, graças a Deus, distante, mas ainda assim muito ruim, né? Olha, sim, eu confesso para você que é difícil ver pontos positivos. Eu vejo como ponto positivo um aumento que você teve no Bolsa Família, acho que muito forçado pelo aumento que você teve no auxílio emergencial, a mudança de Bolsa Família para auxílio emergencial e tornar o auxílio emergencial permanente, eu acho que é uma boa política pública que deve ser mantida. Eu sou um liberal, sempre defendi renda mínima, como os liberais idealizaram lá atrás. Milton Friedman, principalmente, foi um grande defensor dessa política pública. Eu acho que quanto mais você tiver um piso de oportunidades e de dignidade para as pessoas mais pobres, melhor, né? Por isso que eu defendo tanto corte no elite do funcionalismo público, né? Em juiz e promotor que recebe mais de R$100 mil por mês, com um monte de indenização ilegal, inconstitucional, porque o teto constitucional remuneratório, que é uma peça de ficção, né? É de R$44 mil. As ajudas de custo que vão... Exatamente. O teto é R$44 mil, mas aí o sujeito vai acumulando. Nesse ano, inclusive, eu entrei com uma ação no Tribunal de Contas da União, porque o judiciário queria receber quinquênios retroativos. O que é isso? É quando o sujeito, ele foi aprovado no concurso, 20 anos atrás. E aí, hoje, o judiciário decide que de 5 em 5 anos ele deveria ter tido aumento. Mas ele não teve, porque o aumento de 5 em 5 anos foi aprovado agora. Então deveria valer para frente, correto? Errado. Não. Desde a época que eu prestei o concurso até hoje, todo o aumento que eu não recebi desses 5 em 5 anos, eu vou receber cumulativamente. Aí o cara vai lá e leva um contra-cheque de R$1,5 milhão de dinheiro do mais pobre, que é dinheiro de imposto, é principalmente do mais pobre, porque o nosso sistema tributário é baseado no consumo. E aí, quando eu vou combater isso, já foi... eu apresentei uma emenda à Constituição, a emenda, na verdade, à reforma administrativa, que é uma emenda à Constituição, no ano passado, e a presidente da Associação dos Magistrados e dos Juízes do Brasil foi lá dizer que, se, entre outras coisas, eu acabava com as férias de 60 dias, que para mim também é um esculacho, né? Você ter o Ministério Público Judiciário muito. Com férias de 60 dias, cansa muito, né? E o trabalhador comum com férias de 30. Por quê? Essa desigualdade, né? E aí ela falou que se acabasse com as férias de 60 dias, ia ter um êxodo, ninguém mais ia querer ser juiz e promotor. Pelo amor de Deus, amigo. Basta ver como é a concorrência de juiz e promotor, e basta ver o salário médio de um advogado. Eles falaram, não, mas aí eles vão para as grandes bancas de advocacia. As grandes bancas de advocacia é a mesma coisa que você considerar que o salário de um jogador de futebol é o salário do Neymar. O jogador de futebol não é o Neymar. O jogador de futebol é um jogador que ganha, quando muito, um salário mínimo, um salário e meio, 2 salários. Esse é o jogador, esse é o grosso dos jogadores de futebol. Assim como o grosso de advogados vai receber lá R$2.500, R$3.000, né? Então, a juíza é completamente fora da realidade. Mas pior do que isso foi a presidente da Associação dos Juízes da Bahia, que disse que se você tivesse um corte nas indenizações, etc. e tal, e não tivesse um aumento para o judiciário, que foi infelizmente aprovado, aumento no judiciário, votei contra na legislatura passada, o juiz, ele precisa, palavras dela, tem entrevista dela no Metrópolis, basta pesquisar. O juiz, ele precisa importar terno, importar sapato, não pode ser visto de bermuda e chinelo por aí, porque senão a população não vai levar a sério a justiça brasileira. Aí eu falo assim, a população não vai levar a sério a justiça brasileira quando vê esse tipo de afirmação ridícula, né? De que o juiz precisa importar terno e gravata para ser levado a sério, né? Eu pensei que para ser juiz você precisasse de conhecimento jurídico, né? E não de roupa. É que isso a população não vai ver, né? Essa canetada, imagina, nem chega... Mas esses quinquênios retroativos eu consegui barrar no Tribunal de Contas de União R$1 bilhão que a gente conseguiu economizar, que ficou nos cofres públicos. Agora os juízes recorreram para o Supremo e eu também estou brigando no Supremo para manter essa decisão do Tribunal de Contas. Você tá bem de olho aí nas contas públicas, dá para ver. Você falou do teto de gastos, a gente recebeu alguns economistas aqui que debatem aí um pouco sobre o teto de gastos num país como o nosso, que ainda está em desenvolvimento. Se a gente pega outros países, tem uma dívida
de 200%, Japão, Itália, que já estão desenvolvidos. Mas é claro, né? Lógico. Todo mundo sabe que eles não vão dar calote. Então, mas são o realidades... Brasil vai dar que calote? A gente... Como assim, que calote? Que calote? Não, estamos aqui, uma mina no Acre, pega um latifúndio do tamanho da França e a gente já exporta mesmo. Não tem como dar calote. Não, imagina, como não tem como dar calote no Brasil. Desculpa, você desconhece as contas públicas. Aí, a maior parte dos gastos são obrigatórios que a gente tem no Brasil. Mais de 90% do orçamento o presidente da República não controla. E cresce vegetativamente. A nossa receita não cresce vegetativamente. Então, tem risco de calote, sim. Por isso que o risco é alto, por isso que o juro é alto. Então, o prêmio é alto porque o risco é alto.